Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Oi Mamãe Podcast. Eu sou a Bianca, mãe da Meli e do Henrico, e nesse podcast nós vamos falar sobre o universo tão intenso quanto transformador, a maternidade. Em 5 episódios vamos falar sobre experiências, alegrias, dúvidas e também inseguranças. Aqui é um espaço de troca, porque ser mãe não vem com manual, mas vem com muitas histórias, desafios, descobertas e, claro, muito amor. Ao longo dos episódios, vamos ouvir experiências de mães, compartilhar dicas e fazer reflexões que vão ajudar no dia a dia de cada mãe. Então fica aqui com a gente que já vai começar o Oi Mamãe Podcast. Oi mamãe, esse espaço é nosso. Eu sou a apresentadora desse podcast e a partir de agora a gente vai falar sobre o primeiro tema desse quadro, que é os primeiros desafios da maternidade. O primeiro ano do bebê é marcado por muito amor, mas também por muitos desafios, inseguranças, e a gente vai aprendendo a cada dia o que fazer e como fazer. E para dividir comigo a mesa hoje, eu vou chamar uma pessoa muito especial, que é a Dandara, que é influenciadora e mãe da Cora de 1 ano. Seja bem-vinda, Dandara. Obrigada! Muito prazer participar desse podcast. Estou super feliz. Eu também muito tô legal muito falar, feliz. Muito legal falar sobre maternidade, é um tema que eu adoro e tem muita coisa pra gente falar hoje. Bora? Tem muita coisa, se preparem. Então, Dandara, me conta, já que a gente vai falar sobre o primeiro ano do bebê, né, e os primeiros desafios. Quando foi que você percebeu, agora eu sou mãe de verdade? Qual foi o momento que te marcou? Durante a minha gestação foi programada, né? A gente fez toda aquela programação para acontecer, exames e tal. Mas a gravidez ali foi uma preparação. Mas quando a minha filha nasceu, que ela saiu de dentro de mim, que o corpinho dela me tocou, eu falei, agora eu sou mãe. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Mas realmente foi muito emocionante. Essa foi uma frase que eu disse quando a minha filha nasceu. Agora eu tenho uma filha, eu sou mãe. E foi aquele momento que eu disse que eu me via ali responsável, né? Por outra cuidar, vida. por honrar, por zelar. E tudo mudou a partir daquele momento. Eu acho que na gravidez também a gente sonha muito com o momento, mas a gente não tem noção real do que está por vir. Eu acho que esse que é o primeiro choque, né? Porque quando vem, parece que dá um estalo assim, nossa, aconteceu e agora é seguir. Então a gente vai, conforme os dias vão passando, que vai acontecendo. Mas então, o nascimento, eu acho que é inevitável não se emocionar. Quando a gente ouve o chorinho, é aquela coisa mais... Olha, chega a gente ficar arrepiado. Sim, o nascimento da minha filha realmente foi assim, o momento mais impactante até agora, assim. Eu sei que tem muitos momentos impactantes que ainda estão por vir, mas esse momento do nascimento, sabe, de ver ali que aquela coisa se materializou, porque a barriga, né, a gente sente, a gente escuta o bebê, o coraçãozinho do bebê. A primeira vez que eu ouvi o coração da minha filha foi uma coisa assim maravilhosa. Mas quando a gente toca, que a coisa tá ali na tua frente, assim, uma explosão de sentimento, não dá nem pra falar, porque só sentindo mesmo, né? Que dá pra saber. Eu não sei, eu tenho um sentimento que eu falo pra toda amiga que vai se tornar mãe, que, assim, eu acho que é a coisa mais indescritível. Eu não consigo dizer exatamente o que é. É o cheirinho da cabeça do bebê quando ele nasce. Quando ele, assim, acabou de sair da barriga, ainda não limpou, quando a gente sente. Eu acho que aquela explosão de hormônio que eu lembro até hoje do cheiro. É como se fosse que me transportasse. O cheiro mais assim... Eu lembro também do cheiro da minha filha quando nasceu. Eu não consigo. Eu fico lembrando, nossa, que nenhum perfume consegue se igualar a isso. Entendo 100%. Concordo super contigo. Esse cheirinho realmente ele é transformador assim pra gente, né? Dandara, me conta, e qual foi o maior choque nos primeiros dias após o nascimento? Nossa, essa é difícil. Eu planejei muito a amamentação, era uma coisa que para mim eu já sabia, imaginava que fosse ser difícil, mas foi muito mais difícil do que eu imaginava. E eu não consegui amamentar, eu fiz um esforço muito grande, mas não deu para mim.
Eu tentei de todas as formas, eu não conseguia amamentar. E a minha filha estava desesperada de fome, a gente achando que era alguma coisa, que ela estava chorando muito porque estava com alguma dificuldade, algum problema, mas não, era fome. E isso me atravessou assim de uma forma, porque era eu a provedora daquele alimento e eu não estava conseguindo dar para ela. E aí a gente teve que conversar com o pediatra. E eu sei que a amamentação é extremamente importante, Sim. mas a gente precisa pensar que a fórmula, sim, ela pode salvar Sim, vidas, sim. ela sim é um suporte. Esse terrorismo com a fórmula eu acho que não é legal. Criaram uma coisa com a fórmula, sendo que ela é tão importante, né? O leite materno, a gente sabe de todos os benefícios, mas e aí? Quando não dá pra ter Isso o não leite dá. O que eu materno? ia fazer? Eu ia pegar outra pessoa para dar mamar pro meu bebê? Não existe isso. A gente sabe que não é seguro. Sim, O seguro é a fórmula. sim. E aí entrou a fórmula e foi uma bênção na nossa vida. Minha filha finalmente conseguiu se desenvolver bem. E esse, assim, para mim foi o momento assim que eu fiquei em pânico, porque eu tinha acabado de ter o bebê, o melhor momento da minha vida. Minha filha nasceu, estava super feliz. E aí esbarramos na amamentação. A minha filha estava com fome. Então, esse foi um desafio, assim, tremendo. Tem a frustração também, né? Com Porque aí você, certeza. não, mas eu quero dar conta, eu tô preparada para isso. E aí quando chega na hora, não dá. Não E aí dá. a gente fica frustrada, a gente fica preocupada, né? Mas e aí a gente, eu acho que eu passei por algo parecido também, com a fórmula. Eu tive muita dificuldade na amamentação, mas eu acho também, e eu entendo porque tantas mulheres têm medo, mas eu acho quando a gente consegue entrar na fórmula, assim, a gente se liberta disso, as coisas ficam leves. E aí a gente olha depois para trás e fica, nossa, por que eu estava tão aflita? Isso não é desmerecendo quem faz a amamentação exclusiva. Eu fiz por um tempo, mas assim, foi na luta também, mas a gente sabe que ela não é o único caminho. Com E a gente certeza. vai sempre buscar o que é melhor para o nosso filho, né? Com certeza. A gente tem essa cultura, né? E eu concordo que sim, a amamentação exclusiva é importante, é necessária, tem os nutrientes, tem um monte de coisas relacionadas, mas a gente não pode colocar como se fosse impossível, não, é proibido, é um crime, você não pode dar fórmula para o seu bebê, você está fazendo mal para ele, mas eu não conseguia. E você se sentiu julgada Me nesse senti momento? muito julgada, eu me senti impotente. Eu tentei várias vezes dar o peito para minha filha, mas não fluiu, não deu certo. Eu tenho uma dificuldade física e aí não aconteceu. Enfim, chegou a fórmula, a minha filha Pronto, melhorou, deu resolveu. tudo certo, resolveu. Eu sentia também, Dandara, julgamento da família. Assim, e não era nem por mal. E a gente enxerga isso, sabe? Mas na hora, eu acho que a mulher do pós-parto, ela tá tão sensível, os hormônios a mil, que qualquer comentário pequenininho se transforma em algo muito grande. Eu lembro que se alguém falava assim, mas será que tem leite? Nossa, eu me sentia tão Sim. triste, tão abalada. E é uma coisa tão pequena que a gente enxerga depois, né? Mas eu acho que faz parte, eu acho que aquele turbilhão de coisa a gente querer dar conta. Mas é assim, é a vida. E eu acho que é o primeiro ensinamento do filho, né? Que a Sim, gente não tá a no gente não, controle de tudo. a gente não tá no controle, a gente não vai dar conta de tudo e assim o barco flui e assim a gente vai levando. Sim. E me diz uma coisa, Dandara, o que é que você aprendeu na marra? Teve alguma coisa assim que você aprendeu? Olha, eu me preparei, mas deu tudo diferente além da amamentação. Teve alguma coisa? Nossa, Fralda. várias coisas. Eu tive uma preparação antes, porque eu tenho um irmão que tem 6 anos, então eu já estava mais refrescada ali dos últimos ensinamentos com meu irmão. Mas ficar com o bebê sozinha durante muitas horas é desafiador pra caramba, porque ali no começo você tá conhecendo o bebê, ele também tá te conhecendo, né? E aí você tem que dar conta da alimentação do bebê, trocar o bebê, fazer o bebê ficar entretido, atividades. Como é que faz atividade com uma pessoa que você mal conhece? Você não sabe como é que você coloca o bebê no tapete ali? E aí, faz o quê?
E aí isso foi na marra, eu tive que E pensar em descobrindo. estratégias, e o que essa menina gosta, né? Como é que faz para ela ficar entretida, como que faz para desenvolver o bebê? Porque também tem isso, né? Hoje em dia a gente tem que fazer milhões de atividades Sim. E a e gente é quer uma cobrança, estimular, a gente quer, né? A gente quer ver o que vai melhor, o que que vai fazer bem lá na frente. Me Sim. diz uma coisa, e você tinha ajuda logo que ela nasceu? Ou você estava sozinha? Como foi? Olha, essa parte também foi bem difícil, porque somos só eu e meu marido, e a gente não tinha rede de apoio. Acho que a gente contratou uma babá quando ela tinha já uns 3 ou 4 meses, que ficava um período parcial com a gente. E foi maravilhoso ter essa babá com a gente, foi muito Mas bom. até os 3 meses, Mas até só os três vocês meses, dois. só nós dois. Ou seja, com 15 dias, o meu marido voltou a Voltou a trabalhar. trabalhar. Então eu ficava horas com a minha filha o dia É. inteiro. Foi bem difícil, o começo foi exaustivo, a gente não dorme de madrugada. Sim. Então a gente já começa o dia super cansada. E aí tem que dar conta de tudo. E aí, por sorte, meu marido é um pai super participativo. Ele chegava do trabalho e assumia 100%. Na madrugada Pra também. você descansar também um pouquinho, né? E assim, né? O pai, ele consegue dormir, apagou, ronca. A A mãe, gente ela não deita. consegue. Não é assim, a cabeça não desliga. A gente fica ali vendo se o bebê tá respirando. Uhum. Eu passei meses assim E no você começo. acha que você teve algum sintoma assim de não de depressão, mas assim do pós-parto, aqueles sintomas que a mulher fica mais triste, né? Mais angustiada. Você acha que você teve esse período? Eu passei por isso sim. Foi um período bem difícil. São os baby blues que falam, né? Eu passei por isso sim. Foi bem complicado, assim. Eu estava muito sensibilizada. A falta de apoio, de não ter toda a minha família perto de mim. Meu pai mora em outra cidade e é uma pessoa que poderia me ajudar bastante com isso. E hoje em dia o ritmo de trabalho também não permite que as pessoas próximas estejam perto da gente, né? O apoio que antes era toda a família junto, né? Hoje em dia não tem mais Sim. isso, porque todo Era mundo uma trabalha. aldeia para criar uma criança, não era só a mãe. Hoje a gente acha, né? Como é que dava conta? Porque tinha uma rede ali ajudando. Exatamente. Hoje as avós não se fazem mais avós como antigamente. Não, Eu falo as isso avós pra minha mãe, trabalham. as avós trabalham. Pessoal, aguenta só um pouquinho que a gente já volta para dar continuidade nessa conversa que tá incrível. Agora a gente vai falar de Oi Bebê. O Oi Mamãe Podcast foi idealizado pela Oi Bebê. Inclusive, né, Dandara? A gente tá aqui com a fralda de Oi Bebê pra gente falar um pouquinho dela. Você já recebeu a fralda, Sim. já testou e me conta o que você achou da fralda. Eu conheci essa fralda num grupo de mães. Eu não sabia da existência dela, mas falavam tanto dessa fralda que eu tive que ir atrás dela. E realmente é uma fralda muito macia. Olha só essa Ela textura. tem um toque assim de algodão muito gostoso. E esse elástico aqui é maravilhoso porque não aperta na barriguinha do bebê. Esse da perna também não deixa o cocô vazar, que a gente sabe como é cocô bomba de bebê. Poderoso. Não tem xixi vazando, não tem cocô vazando. Essa fralda aqui é maravilhosa, é meu xodózinho. A gente tava louca pra ela chegar e ainda bem que chegou. Isso mesmo, acho que o diferencial dela é esse mesmo, é esse toque dela. Eu acho que assim, eu ainda não tinha sentido um toque tão suave, tão que assim, a gente sabe que não fere a pele do bebê, que é uma pele mais fininha. Então, nossa, gente, Oi Bebê é vida e assim, a gente sabe que uma fralda que deixa o bebê confortável deixa a gente mais tranquila. Nossa, como vale, viu? Vale muito. É um investimento que vale a pena. Vale. Fralda boa pro bebê é a fralda que vai durar ali o dia inteiro, a noite inteira. Você não vai ter preocupação, porque fralda barata a gente sabe que troca várias vezes e aí a gente não tem tempo para isso. E uma fralda boa, o bebê fica ali um tempão com ela e dá super certo. Oi, bebê, ele bem, você também. Eu tive um momento, eu não sei se você vai se identificar. Eu tive um momento assim na primeira semana que a minha primeira filha nasceu, que em uma das madrugadas, porque também eu tive muita dificuldade com a amamentação, mais uma vez falando nisso, né? Eu senti uma tristeza e
E naquele momento, eu fiquei assim, o que que eu fiz da minha vida? Como assim? É a coisa que eu mais amo, mas assim, como que eu vou sobreviver a isso, né? É uma pergunta que a gente fala, talvez quem não passou por isso possa julgar, vai falar assim, nossa, mas como assim você tá falando isso do seu filho, né? Não queria ser mãe. Mas é um sentimento que eu acho que toda mulher, no fundo, da primeira vez, do segundo não. Do segundo já, a gente já sabe que vem, já é mais leve. Mas do primeiro a gente, meu Deus, o que eu fui fazer? Sim. Como que eu Pra vou? que eu fui ser mãe? O Por que 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 eu eu fui inventar? inventei isso? Com certeza, esse é um sentimento bem difícil e quem é mãe e já passou por isso consegue reconhecer. E quem é mãe e não consegue reconhecer, por favor, mais empatia, né? Porque é um sentimento realmente para quem não tem rede de apoio, Sim. para quem, enfim, até quem tem rede de Mas é apoio, isso que para eu ia quem te está falar. cercado de várias coisas, É, continua sendo sim, um sentimento sim, genuíno que é, assim, é devastador, invade a gente, né? A gente não é, tá, não é que eu tô num mau momento, não, simplesmente é aquela sensação sim, vem, toma sim, conta do teu corpo e tu tá ali sem saber o que fazer. sim, Amo meu bebê, coisa mais valiosa da minha vida, mas eu tô exausta, porque sim. a gente tá com A privação de exaustão dói. sono, está com privação de Sim. sono, a gente não se enxerga mais como antes, tu olha no espelho, tu vê que o teu corpo não é mais o mesmo, o teu tempo, teu espaço não é mais o mesmo, tu não consegue mais dedicar tuas horas para as coisas que tu quer. E aí, assim, e é um momento que demora, né, para passar. E ainda tenho medo, né? Tenho Você medo, sentia medo? Eu sentia medo de tudo. sentia medo de tudo também. Eu ficava. A primeira vez que a minha filha, que a gente chegou em casa, né, depois da maternidade, que eu coloquei ela no berço, inclusive nem usei berço, porque depois eu fiquei apavorada. A minha filha estava deitada no berço do lado da minha cama e eu não conseguia dormir, eu não conseguia pregar o olho porque eu ficava toda hora olhando ali. Olhando. Será que ela tá respirando? Põe a mão no peitinho dela para sentir se o coraçãozinho tá batendo, Sim, sabe essa coisa? E eu continuo fazendo isso até até hoje, hoje. mas assim, claro, né, que ele melhorou bastante. Mas é aquele começo ali de, ai meu Deus, será que meu bebê tá ganhando peso? Será que meu bebê vai sobreviver? Será que meu bebê Eu é, lembro que na primeira vez que a minha filha gripou, eu chorei tanto, 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 porque eu ficava, meu Deus, bronquiolite, meu Deus, qualquer coisa. Ai, a primeira lavagem nasal, meu Deus, quanta aflição, e era um medo, medo. Se alguém chegava perto, eu tinha medo, tava saindo também da fase de Covid, então era aquele medo. A minha mãe falava assim, mas eu não tô entendendo por que tanto medo. E nem eu sabia explicar por que que eu tinha tanto medo. Mas eu acho que era uma fase e passa, depois vai se tornando mais leve, mas eu acho que no início é essa construção, né? Uma alegria, aí começa uma insegurança, vem o medo, e depois vai caminhando, é o tempo que a gente vai aprendendo também, né? Sim, a caminhada da maternidade, ela começa ali, nisso que tu falou, né, de medo, insegurança, de felicidade, um misto de várias coisas. Isso. E conforme a gente vai caminhando, a gente vai se sentindo mais segura de eu já sei o que eu tô fazendo. Eu posso sentir medo, mas são outros medos. Eu posso me sentir Sim, segura, mas são sim. outras inseguranças, mas eu já sei que isso aqui vai dar certo. Vai Uhum. ser difícil, E a gente mas eu já vai sei como conhecendo o fazer. bebê também, né? O É, bebê ele não tem manual de instrução, então a gente vai conhecer. Às vezes a gente lê alguma coisa, mas a gente vai testando com o nosso bebê na prática e depois a sim. gente vai ganhando confiança também. Eu sei que ela gosta de dormir mais assim, eu já conheço que ela vai preferir brincar com isso, que ela vai chamar atenção com tal coisa. Então a gente vai começando a entender o nosso bebê também, né? Sim, a gente vai se afinando, né? Isso. Porque o bebê é uma pessoa nova, né? Uma Isso. pessoa nova que a gente está conhecendo ali. Ele está conhecendo a gente conhecendo ele, né? Isso. E com o tempo a gente vai conseguindo se afinar e entender o que que ele precisa e ele também entende como eu ajo, como ele pode pedir alguma coisa de mim. Isso. E assim a gente vai criando a nossa relação Isso. e E aí melhorando a nossa começa. afinidade. É isso aí. Dandara, me fala, como que você define a Dandara mãe? É a mãe relax, a mãe raiz, a mãe informada, a mãe neurada? O que que te define como mãe? Olha, eu poderia dizer um mix de tudo isso, mas com certeza eu sou uma mãe informada. Eu acho que o item mais caro do enxoval é a informação. E Mais importante, né? mais importante, a gente pensa em várias coisas, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo,
mas a informação, ela pode mudar tudo. Então, Sim. desde a gravidez eu já fiz curso, eu estudei, eu fui atrás, eu me formei. É claro que a gente sabe, né, que às vezes a gente estuda, quando chega na hora a É prática é diferente. diferente. Mas imagina se não estudar. Exatamente. A gente estudar, ir atrás e se informar, Sim. isso dá mais segurança pra gente. Então, eu fui a mãe que eu fui na maternidade, eu fiz visita guiada, eu fiz curso de amamentação. Eu lembro. Eu conversei com consultora do sono, consultora de amamentação, cuidados iniciais com o bebê. Eu marquei consulta com o pediatra antes da minha filha nascer. Então, todos esses cuidados assim, e eu continuo sendo essa mãe. Eu continuo pesquisando aplicativo para melhorar a qualidade da alimentação da minha filha. Enfim, eu acho tudo que eu tem pesquiso. muito recurso e a gente pode usar a nosso favor. Eu lembro que a minha mãe, mais uma vez, me falava várias vezes assim, nossa, mas para que tudo isso? Para que tanto curso? E eu também fiz o curso logo que eu engravidei, que são aquela preparação, aí aquela consulta com o pediatra, aí veio, quando nasceu, aquele desespero, menina não dorme, faz o curso do sono, faz o curso da amamentação, faz o curso vem introdução alimentar, que é outra coisa muito, Esse né? é babado. Esse babado é forte. Vem o curso da birra depois, vem o curso de... Tem tantas coisas que nos ajudam. E assim, eu acho que a gente não pode invalidar isso. A gente tem que usar a nosso favor. Se tem gente falando sobre e a gente está com uma dificuldade, vamos entrar nisso, descobrir mais coisas, né? Para ajudar a gente nessa caminhada aí. Sim, eu acho que a ciência tem muito a contribuir, tem muito material bacana, tem muita gente que estuda sobre isso e que mastiga e entrega pra gente, né? Sim. Eu acho que isso ajuda muito na nossa maternidade. Hoje eu sempre falo no meu Instagram, inclusive, sobre cuidados com a criança. Hoje a gente estava falando sobre o corte de alimentos. Tem gente que não sabe disso, que não faz a menor ideia. Então é um negócio que pode salvar a vida de uma criança, de evitar um engasgo. Sim. E é um negócio simples, sabe? Sim. Que tá aí, que tem aplicativo gratuito, que tem gente falando na internet Nossa, sobre maravilhoso. isso. BLW. BLW Brasil, amo. É um aplicativo que eu uso pra caramba, gratuito, enfim, maravilhoso. E tem muita informação. E a gente tem que falar isso exaustivamente, porque tem gente que não chega a informação, né? A gente pode falar 1000 vezes e nem sempre chega para todo mundo. Sim. E isso é uma coisa que vai salvar a vida das crianças. E que eu sou uma mãe informada mesmo, vou continuar assim, vou continuar me informando. Eu adoro isso, me sinto mais segura com isso. Sim. E eu acho assim, ó. Não, o bebê não nasce sabendo mamar, então a gente tem que descobrir. Gente, isso é uma coisa que a minha mãe falava assim, mas bebê já sabe, ele já é do instinto. Não é do instinto, gente. Engana-se quem pensa assim, o bebê não sabe e a mãe também não sabe dar o peito, né? E a mesma coisa com a alimentação, o bebê não sabe comer. Tem bebê que sim, já se interessa, mas tem bebê que não se interessa. Então a gente tem que ensinar o bebê. Então tudo é uma descoberta pra gente, né? Que acaba que nós somos professoras, né? E a gente não sabia que a gente ia precisar fazer essa função. E do bebê também que tá aprendendo, né? Então é muita coisa junto. São vários ensinamentos e aprendizados ao mesmo tempo. Isso. E me conta então, Dandara, pra gente finalizar. Que conselho você daria para uma mãe de primeira viagem hoje? Bem, como eu sou uma mãe informada, eu vou dizer para você, se informe, busque informação, vá atrás de podcasts, siga as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem um manual maravilhoso que dá para consultar, vai na internet, olha lá. Tem tudo que você precisar saber da Sociedade Brasileira de Pediatria está lá na internet disponível. E informação, é isso. Eu acho que quanto mais informada a gente está, mais segura a gente fica na maternidade, para a gente não chegar ali num terreno sem saber o que fazer, como é que eu faço, por onde eu vou. Informação ajuda muito. Quer dar um beijinho pra Cora? Quer falar uma coisa um beijo, filha. Quem sabe no futuro você vê isso aqui, você vai achar legal isso, vai te inspirar de alguma forma. Mas se eu mostrar hoje pra ela, ela vai falar, mamãe! Mamãe! E isso é maravilhoso. Quem sabe ela fala, oi, mamãe! Oi, mamãe! Quanta coisa, não é mesmo? Então, eu queria agradecer muito a Dandara por compartilhar, topar vir aqui nesse primeiro episódio.
e compartilhar as informações e a vivência dela. E fala aí um pouquinho pra gente, dá tchauzinho pra gente, Dandara. Eu adorei participar desse podcast, quero mais, me chame, eu quero um monte de mãe nessa mesa aqui pra gente falar de assuntos polêmicos e babadeiros. Adorei, Tem obrigada. muitos assuntos polêmicos. Tem por aí. muito assunto polêmico pra falar. Na maternidade tem de tudo. Agradeço e quem sabe a gente se encontra de novo. Se esse episódio fez sentido para você, então não esquece de compartilhar com outras mamães que também precisam ouvir isso. E não esquece de ativar o sininho e se inscrever no canal do Oi Mamãe Podcast. E olha só o que a gente preparou no próximo episódio. O acúmulo, né, de você ter que só você fazer aquela função. Eu me vi no momento que eu comecei a perder o ânimo. Eu passei a ser só mãe do Leonardo. Então a gente se desconecta de tudo. Da Tailândia mulher, da Tailândia esposa. E aí a gente vai se vendo num looping de ser só mãe. A gente se encontra no próximo episódio. E se lembra, Oi bebê, ele bem, você também.